Boa tarde, 22 de agosto de 2013, hoje é quinta-feira, são 16 horas e, como acontece todas as quintas-feiras, o Empresa Escola está entrando no ar pela TV ABCD. Você que acompanha a gente já deve ter visto aí pelas redes sociais que hoje o nosso assunto é muito interessante. Vamos falar de fotografia, mas vamos falar de fotografia não como um hobby, como carreira, como algo importante no envolvimento e no desenvolvimento de um país e das pessoas. E eu vou receber dois jovens ainda, repórteres fotográficos, fotógrafos, enfim, que têm uma carreira brilhante, já com prêmios, e que podem falar muito pra gente, para você que está interessado, como é que é ser um repórter fotográfico nos dias de hoje, em pleno século XXI, né, com mídias digitais querendo substituir as câmeras fotográficas, etc, etc. Faça a sua pergunta, mande pra gente e nos acompanhe, que hoje o assunto está muito interessante para você. E eu quero apresentar agora para vocês os nossos entrevistados de hoje. Primeiro, o Nário Barbosa, fotojornalista, arte educador. Nário fez vários cursos, trabalhou na imprensa diária, é premiado, recebeu um prêmio na Argentina por fotografia e tem muito para contribuir com a gente. Obrigado, Nário, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, aqui presente, poder estar respondendo algumas perguntas, né? Falar um pouco do fotojornalismo hoje diário e mostrar um pouco dessa coisa, né? Como mudou o fotojornalismo da época que eu trabalhava com filme, né? Que era no analógico e hoje com o digital, né? Hoje mudou, a mídia mudou, né? Eu acho que hoje vai ser um papo gostoso. Fala sobre fotografia. Muito bom. E junto com o Nário Barbosa, a gente recebe aqui hoje o André Bueno, que é bacharel em propaganda e marketing, especialista em gestão da comunicação pública, é fotógrafo, educador, produtor audiovisual e que também cheio de prêmios aí. Depois ele fala pra gente um pouquinho, ele recebeu o prêmio Interações Estéticas Residenciais Artísticas, enfim. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, para mim também é um prazer, uma oportunidade estar aqui falando um pouco do meu trabalho, das minhas experiências, compartilhando um pouco do que a gente vivencia no dia a dia aí, né? Ok, ótimo. Então você já sabe qual é o foco do nosso programa hoje. Prepara a sua pergunta, hein? Vamos lá. Nário, como é que veio a paixão pela fotografia? Como é que você optou por ter como profissão a fotografia? A fotografia surgiu na minha vida, foi durante a oportunidade dentro do próprio jornal, o Diário do Grande ABC, né? Eu vim de um jornal que eu comecei, que dava oportunidade na época para as pessoas, né? Eu comecei entregando o jornal, então isso aí foi um processo. Entregador de jornal, passei para boy da redação, de boy da redação passei para o laboratório fotográfico, isso me ensinou muito, eu acho que eu aprendi muito na fotografia pelo laboratório, né? E até chegar a repórter fotográfico, né? Eu acho que se hoje o que eu sou hoje, eu devo a esses profissionais que eu aprendi lá naquele momento, naquela situação. Você pensava quando pequeno, antes de entrar lá para ser office boy do Diário do Grande ABC, o Nário tem uma história muito interessante, porque é muito bacana a gente trazer pessoas que começam, né, lá de baixo, não têm vergonha de dizer isso e crescem e se tornam excelentes profissionais. E eu posso dizer isso porque acompanhei a carreira do Nário durante muito tempo, a gente trabalhou juntos no Diário do Grande ABC e eu sei que a gente tem aqui um vitorioso na vida realmente. Nário, você pensava em fotografia antes de começar todo esse processo, de entrar no diário? O que quando criança você imaginava fazer na vida, ter como profissão? Nada, cara. O que eu gostava mesmo era de desenho mesmo. Um dia, quando eu estava trabalhando de boy na época no jornal, um dia era para eu querer passar para o departamento de arte, era meu sonho. Aí eu comecei a fazer desenho, cheguei até a fazer cursos aqui na Escola Oficina de Arte, fiz desenho artístico publicitário, né? Mas o sonho era um dia ir para o departamento de arte do jornal. Só que assim, aí veio aquela coisa da oportunidade, de você abraçar. Falar, ó, tá aqui, ó, a máquina tá aqui, é sua primeira pauta, vai lá e traz a foto. E eu lembro até hoje da minha primeira pauta que me deram, foi uma pauta de esportes. Fui lá e fotografei, até falaram, usa tanto de velocidade, tanto de abertura no diafragma, e fui lá. Não vi a hora de eu chegar no jornal, trazer o filme, revelar para ver como que ficou, né? Se eu tinha acertado ou não, né?
porque imagina, eu não sabia nada de fotografia. E nessa idade você tinha quantos anos? Eu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos por aí. Eu acho que nessa faixa por aí. André, e você? Como é que a fotografia apareceu na tua vida? Na verdade, por volta dos 14 anos, minha mãe queria que eu tornasse fotógrafo, né? Não porque ela conhecia da profissão, mas não sei, tinha alguma coisa nela que ela achava que eu poderia ser um fotógrafo. E eu achava que não tinha nada a ver, não gostava de fotografia. Tive uma formação técnica, mecânica, trabalhei como ferramenteiro metalúrgico muitos anos. E após 9 anos trabalhando nessa área técnica mecânica, entrei numa faculdade, peguei um equipamento fotográfico assim profissional pela primeira vez, me apaixonei e entrei de cabeça. Fiquei 4 anos num curso de propaganda e marketing estudando fotografia. E um belo dia recebi um convite de uma jornalista chamada Aline Azuma. Falou, pô, você não quer vir para trabalhar na... Eu fotografei o casamento dela, ela adorou as fotos, falou, você não quer ser um fotógrafo? Então um dia eu estava trabalhando na fábrica e horas depois eu estava fotografando a pré-estreia do filme Olga, me lembro até hoje, foi por volta de 2002, 2003. E aí foi um impacto muito grande na minha vida, né? E aí eu já fotografava os amigos no cotidiano ali na fábrica e tal, porque tinha uma luz linda, né? Porque as luzes de um galpão e tal. E aí acho que foi a luz que me chamou e eu saí para ganhar metade do que eu ganhava, inclusive como fotógrafo eu saí para ganhar menos do que eu ganhava como mecânico e tô aí, já fazem 10 Aí a anos. sua mãe não achou que seria um bom negócio, né? Quando você falou que quando você ia ganhar, ela achou que Você era um bom acertou, negócio. porque eu acho que ela já tinha esquecido que ela me incentivou. Hoje em dia ela me apoia, mas no primeiro ano ela falou, você é louco, você vai jogar tudo pro ar. E eu joguei tudo pro ar mesmo, pela fotografia. E sou um autodidata, embora minha formação aí na comunicação, sou um autodidata da fotografia. Então aí. Nário e André, vai para os dois. Vocês veem futuro na profissão neste momento onde o digital e as N possibilidades de fazer qualquer coisa crescem a cada dia? O que eu vejo é o que está acontecendo hoje com o digital. Por um lado, o digital ele veio a somar, né? Porque eu acho que a fotografia hoje ele deu esse privilégio de você poder fotografar e você ver ao mesmo tempo a foto de como que ficou. E no filme, antigamente, você não tinha essa possibilidade. Hoje, a fotografia ela veio para ficar mesmo. Eu acho que essa geração é uma tendência. Mais que a gente queira voltar ao passado, não vai adiantar, porque hoje todo mundo é visual, hoje todo mundo tem uma câmera de celular, todo mundo... E hoje Todo mundo se acha fotógrafo, né? Não, mas todo mundo hoje é fotógrafo, né? Mas o que diferencia é o olhar do fotógrafo. Você pode ter qualquer câmera, a mais tecnológica que for, a mais potente que for. Se você não tiver o diferencial, que é o olhar, nada vai resolver. Você concorda, André? Não, eu concordo. Eu me lembro que logo no começo assim, da fotografia digital, me lembro que eu me encontrei com um grande fotógrafo, que eu me inspiro muito, que é o Pena Prearo, e eu perguntei assim, né? E aí, Pena, essa história digital, hoje em dia todo mundo fotografa. Aí ele falou assim, pô, André, só vai ficar quem realmente tem trabalho autoral, né, na profissão fotógrafo, que é exatamente o que o Nário está falando, né? Para onde que o seu olhar aponta, né? Então não basta, hoje em dia, eu acho que tem futuro, assim, com certeza. Se por um lado o mercado enxugou algumas questões, até como salariais mesmo, por outro, eu acredito que abre um campo muito grande no mercado mesmo, outros leques de trabalho, outras possibilidades. E como o Nário falou, todo mundo hoje em dia é fotógrafo. De fato, você tem uma câmera, você se posiciona como tal. Mas o que te fortalece e o que te posiciona é o seu olhar. E isso, olhar se faz com o tempo, se desenvolve, se estimula, né? Então, muitos que começam na fotografia hoje com uma pegada muito apenas técnica,
não resiste, porque a tecnologia ela está muito moderna e está Avançada, suprindo muitos problemas que nós tínhamos. Então, é Mas muito você mais... não acha, André, que isso, de uma certa forma, atrapalha, porque, não sei, o lance não era enfrentar a dificuldade, ultrapassar a dificuldade, e quando você vê a foto, né, com todas as dificuldades que você teve para tirá-la, localização, às vezes o próprio fotografado não ajuda e tal, você tinha não sei, imagino eu, talvez um prazer muito maior, porque assim, você lutou contra um gigante para que aquela foto aparecesse. Hoje, com todas as técnicas possíveis, o gigante é tão pequenininho que ele nem atrapalha, né? Então, como repórter, eu cheguei a fotografar um tempo com um filme, né? Realmente, o processo de se fotografar com analógico, ele exigia mais concentração de você, exigia um olhar mais atento. O que eu acredito que a fotografia digital causa é um certo comodismo em muitos fotógrafos. Inclusive, muitas vezes eu fotografo com visor tapado e só vejo minhas imagens um dia depois, para eu não entrar nesse exercício de fotografa e olha. Porque, realmente, antigamente o processo era mais árduo e, ao mesmo tempo, você criava uma relação diferente com a imagem, né? E hoje também tem essa coisa, ele falou dessa coisa de você fotografar e olhar ali ao mesmo tempo, né? Mas é um vício que acaba virando mesmo. É a mesma coisa, você está fotografando um entrevistado, a pessoa, deixa eu ver como que eu fiquei e tal, deixa eu olhar, eu acho que eu precisava passar uma maquiagem, já quer arrumar o cabelo, aquela coisa. Isso atrapalha o seu foco como fotógrafo, como repórter fotográfico? Eu acho que atrapalha, porque eu acho que se você está fotografando aquela pessoa, eu acho que você não pode deixar ela ver a foto de como que ficou. Eu acho que você é muito profissional para você poder, sabe, fotografar aquela pessoa, né? Porque eu acho que você não pode, misturar as coisas, né? Eu acho que você é muito profissional do que você está fazendo, né? Uma curiosidade, vocês apagam as fotos que vocês não gostam? Ou que por alguma interferência a pessoa chega e fala pra você, não, essa eu não fiquei bonito, não, vamos fazer uma outra, não sei o que tal. Vocês apagam, vocês guardam, porque no fundo, vocês acham que o que vale é aquela primeira que você fez. Fala aí, André. É o primeiro. Cada situação é uma história diferente. Eu acho que o fotógrafo é responsável por sua imagem, independente de qualquer editor, assim, né? Tem editores muito atenciosos, tem outros, ninguém vai dar uma atenção para a sua imagem como você. Verdade. Claro. Então, por exemplo, esse final de semana eu estou fazendo um trabalho, uma exposição chamada Brasil Futebol Arte, estou fotografando a várzea. E eu fui para fotografar por um time, mas não para aquele time, né? Eu fui convidado por um time. E eu estou passando as fotos para eles. Eu sei que se eu passar todas as fotos, vai criar uma rivalidade. Porque eu estava com o olhar mais naquele time. Verdade. Então eu sou responsável, eu não vou passar todas. Então, eu não apaguei. Algumas eu até cheguei a apagar, porque ia ser motivo de chacota, para quem não é da área. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo, essa coisa de você, hoje, de você armazenar essas imagens também é uma coisa muito importante também, porque hoje você é o próprio... Memória, né? Você é o próprio editor hoje. O próprio fotógrafo é o editor do material dele. Na hora que ele estiver fotografando, eu acho que... E por isso que a gente estava falando dessa coisa do olhar. Eu acho que quando você estiver fotografando, é legal você direcionar onde você quer fotografar, o que você quer dizer ali na hora. Porque quando você vai fazer a edição dessas imagens, você já foi direto no foco no que você estava querendo. Porque quando você ficar em frente do computador para editar essas imagens, você não vai ficar muito tempo lá. Porque na hora que você olhou isso na máquina para bater o clique, você já fez ela. Então você não vai perder muito tempo lá no computador para estar visualizando essas imagens, né? E hoje é essa coisa do vício mesmo, né? De você olhar, bater, quer olhar na hora. Você olha no campo de futebol, os fotógrafos. Está fotografando futebol, o cara pega, olha, é automático isso aí. Não tem como, né? Não tem como. Só complementando, é muito importante essa pergunta, assim, porque hoje em dia é cada vez mais difícil ter o controle sobre nossas imagens uma vez publicadas na internet. Então, se você publica qualquer imagem e de repente a sua imagem ela ganha quase que vida própria. Sim. Porque as pessoas se apropriam, inclusive o sentido de autoria está cada dia mais confuso. Então, dependendo do que você faz,
Se for uma imagem comprometedora, aí sim vão lembrar de você como autor, né? Pois é, você tem ideia, tem artistas mesmo que se apropriam de imagens, faz trabalhos autorais com imagens de outros fotógrafos, né? A pessoa em si, o artista, dá o crédito, né? Então, dão crédito, mas ao mesmo tempo eles não fotografam, eles se apropriam dessas imagens, trabalham com outras, né? Legal. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, passa muito rápido aqui o nosso papo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, eu volto já. Manda sua pergunta, que a gente tem bastante tempo ainda. No segundo bloco nós vamos ver imagens muito interessantes desses profissionais que estão aqui com a gente hoje. Eu te aguardo. Sou Dr. Rei e estou na TV ABCD. Não perca. Tchau. Olá, eu sou o desenhista Bill e você está na TV ABCD. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Quando eu iniciei no Dieta Saúde, eu pesava 79 quilos. Hoje eu peso 63. Eu já tinha perdido as esperanças de emagrecer de forma saudável. Dieta Saúde para mim é reeducação alimentar. Eu me sinto mais segura, colocar um biquíni, ir à praia. É maravilhoso o resultado que eu consegui. Tem gente que pergunta, nossa, mas você ficou mais jovem, você está maravilhosa. Então elogio, isso vale muito. O Dieta Saúde é nota 1000. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Eu cheguei aos 100 quilos e depois de alguns exames foi constatado que eu estava com gordura no fígado. Depois disso, eu estava decidido a mudar a minha vida. Para mim, a ferramenta mais útil é o contador de pontos. Trocar calorias por pontos torna tudo mais fácil. E tem também o contador de exercícios. E quando eu faço atividades físicas, eu ganho pontos extras e posso utilizá-lo em ocasiões especiais. É muito legal colocar as nossas fotos no álbum, porque podemos acompanhar a nossa evolução. O atendimento da equipe do Dieta Saúde é nota 10. E sempre que pinto uma dúvida, eles estão lá para me ajudar. Sempre tive meu peso mal distribuído, ficando a maior parte concentrada no abdômen. Perdi 23 centímetros na cintura. Hoje, eu me sinto muito melhor me vendo no espelho. Realmente, o Dieta Saúde mudou a minha vida. Estamos de volta com a Empresa Escola de hoje e o nosso assunto hoje é fotografia.
o que é ser um repórter fotográfico? Como é que a fotografia mexe com a vida de uma população, de uma nação? Vale a pena ser fotógrafo nos dias de hoje, com tantas opções digitais? E para isso a gente está recebendo 2 fotógrafos jovens e premiados, que são o Nário Barbosa e o André Bueno. Vamos continuar nosso papo, que está muito legal. Nário, nós vamos começar agora diferente esse bloco. Nós vamos começar mostrando imagens. Vamos lá para a primeira imagem. Produção, obrigado. Nário, o que é isso? Explica pra gente. Essa imagem foi o último acidente da TAM, que teve ali naquele galpão da TAM, onde caiu no Washington Luiz, um dos aviões. Isso aí é o trem de pouso, eles retirando as carcaças do avião. Parece uma cena de filme, né? Filme catastrófico, sim, não é? Sim, isso aí foi um dia antes do acidente. Eles tirando... Um dia depois do acidente. Um dia depois, Tá, muito interessante. E aqui? Isso aí são os parentes das vítimas que morreram no acidente, né? Eles fecharam Washington Luiz, todos estavam de preto nesse dia de luto, né? Com bandeira do Brasil, um minuto de silêncio e tal. Isso foi uma hora que teve um intervalo que eles, né, começaram a chorar, enfim. Dá para voltar naquela foto? Eu queria fazer uma observação. Obrigado. É muito interessante porque, sem você falar, antes de você explicar, né? Quando eu vi a foto, eu vi aquele avião lá em cima e eu fiquei imaginando assim, estariam chorando por um acidente de avião, né? Porque necessariamente essa foto não precisava estar ligada anterior. Não estava ligando. E eu acho que é bem interessante, muito, muito legal, né? Um avião que passa lá em cima e o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é chorar, né, por vítimas de um acidente aéreo, né? Muito legal. Vamos lá. E aí, que festa é essa? Não, isso não é uma festa, não. Isso aí foi uma roda de capoeira no bairro do Eldorado, em Diadema. O ex-prefeito José Felipe Júnior e o ex-ministro dos esportes, não lembro o nome dele, que caiu depois. Esse é o da bicicleta, não é do escândalo da bicicleta? Foi isso aí mesmo, o próprio mesmo. E aí, assim, foi uma roda de capoeira, né? Então... Normalmente, político, né, sempre aquela coisa formal, de gravata, né? Depende, se está perto da eleição, pois né, aí vale tudo. Né? Vale tudo. Beija, enfim. Legal, muito bacana. E aí? Isso aqui foi a gravação na Vila Euclides, o filme do Lula, Os Filhos do Brasil, né? Aqui é o ator que estava fazendo o papel principal, que era do Lula, né? E aí era uma cena da gravação que eles levantam, né? Na década, acho que de 70, foi os discursos do Lula no estádio da Vila Euclides, né? Isso é uma cena da gravação do filme. Você conseguiu ter uma imagem tão clara dele lá em cima? Você estava muito alto? Eu estava na arquibancada, do outro lado. Bacana, muito legal. Então é a gravação do filme Lula, né? Filhos do Brasil, Lula. Essa eu achei muito interessante. Porque você fez de propósito, você desfocou lá para só a menina aparecer aí no olhar? Isso aí mesmo, era só para desfocar mesmo. Isso aí foi durante as manifestações aí agora. Agora em São Paulo? Isso aqui foi no Paço de Santo André. Ah, Santo André, foi no Paço de Santo André. Isso aí eles estavam se concentrando para sair nas ruas do centro da cidade de Santo André para poder começar a caminhar nas manifestações. Esse olhar dessa moça, né, ele é muito significativo, né? Você pode ter N representações, né? Sim. O que ela quer dizer, né? E ao mesmo tempo eles tampavam o rosto, né, com uma blusa, enfim, para não identificar mesmo, né? Ok. Espero que ela não tenha sido uma das vândalas, pois né? Tudo bem, né? Isso também durante também as manifestações também. Isso aí também foi em Santo André. É a hora que eles ocupam uma parte da perimetral, né, e o Paço Municipal de Santo André, né? Que aí depois teve um confronto, né? Diz uma coisa, é mais fácil fazer uma foto na hora que eu tenho muita gente ou é mais difícil? Eu acho que aí depende do que você quer dizer, né? Eu acho que você tem que focar no ponto principal que você quer. Tudo bem, tem um monte de gente naquela manifestação. Onde está chamando a atenção naquela hora? Você vai na hora onde está a coisa mais agitada, ou um detalhe, ou uma bandeira, ou uma coisa, de repente uma pessoa expressando, gesticulando a mão, enfim, de repente nesse momento é a hora de você captar esse momento, né? Okay. Às vezes um movimento de mão que você faz diz tudo, né?
Claro, né? Como o olhar daquela Como o olhar menina. também daquela menina. Legal, né? e aqui é uma tragédia. Isso aí, isso aí foi um homicídio, isso aí foi no Jardim Santo André. Isso aqui era um líder comunitário, a mulher está do lado do corpo dele, eles fizeram uma manifestação por falta de água no dia. E aí, nesse dia, a polícia esteve no local para poder, né, dar uma amenizada e tal. E aí, com a presença da polícia no dia, os traficantes não gostaram dessa manifestação, porque lá é ponto de tráfico e aí no dia seguinte mataram esse cara. E aí está dentro da oficina onde ele trabalhava no local. Das inúmeras fotos que o Nário Barbosa nos enviou, a gente escolheu algumas e essa tem uma razão principal. Eu não gosto muito desse tipo de foto, né? Sim, sim. Que eu acho que... mas tem uma razão, porque eu tenho uma pergunta aqui da Lucília de São Caetano. Obrigado, Lucília, pela pergunta. E a Lucília nos mandou uma pergunta dizendo o seguinte: a emoção de um momento específico atrapalha o registro do fotógrafo? Um momento de uma tragédia, um momento onde as pessoas choram, enfim. Esse momento atrapalha porque o fotógrafo é um ser humano como qualquer outro. Sim. Portanto, ele também pode se emocionar com o problema que está acontecendo. É difícil e a emoção que vem das pessoas que estão sendo fotografadas pode atrapalhar o seu trabalho? Quando você entra numa situação dessa, claro que você acaba se emocionando, mas acho que você tem que separar os dois lados, o lado profissional e o lado do outro lado da tragédia. A gente sabe que é triste, a gente sabe foi catastrófico aquela situação, mas acho que a gente tem que se pôr como profissional. Imagina você chegar numa situação dessa, você se envolver, ficar chorando, ou você fotografa ou você chora. Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que saber bloquear isso aí na hora. Não, eu estou aqui, eu estou trabalhando, estou fotografando. A gente sabe que foi trágico, aconteceu um acidente, a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu. Lá você está como profissional. Ok. O Rodrigo Galvez, obrigado, Rodrigo, pela sua participação. A pergunta dele eu acho que vai no mesmo sentido. Como é estar presente e registrar um momento como este que as imagens nos mostraram? Eu não sei, só não sei, Rodrigo, não entendi se é a tragédia da TAM ou se são as manifestações. Mas aí, Nário, dá para a gente falar sobre as duas coisas, né? Sim. Como o Rodrigo Galvez está perguntando, num determinado momento, você está na tragédia, fazendo parte de alguma forma dela. Sim. Nas manifestações, por outro lado, você está lá cumprindo um papel. Sim. Talvez você possa até sair se manifestando também, né? Claro. Mas como é estar presente ali, ou de repente, se um evento te pegar de surpresa num determinado momento, numa cidade como São Paulo, por exemplo? É igual uma situação dessa, você fotografar um homicídio e você fotografar uma manifestação, são duas coisas distintas, né? Que uma manifestação, assim, o pessoal estava ali brigando por uma causa justa que era sobre as passagens de ônibus, entendeu? Então, você viu que todo mundo, foi igual na época da queda do Collor de Mello, né? Que os caras pintadas saíram. Eu lembrei disso na época do Collor de Mello, quando eu estava lá nas manifestações fotografando, todo mundo com o rosto pintado de verde e amarelo, eu me senti naquela época, né? Todo mundo brigando por uma causa própria ali, né? E dá mais prazer fazer a foto? É legal. Integrando. Eu acho que é legal, que você está participando de um marco ali, de um momento que foi aquele dia, que aconteceu vários dias que aconteceu de manifestação, que um dia você pode contar para os seus amigos, para o seu filho, para a namorada, para a mulher, enfim. Eu acho que é um momento que marcou uma geração que estava ali naquele momento, naquele dia. Legal. O Dino, olá Dino, Dino é um telenauta que frequente com as suas perguntas, e eu vou passar até para o André responder essa pergunta. O Dino está usando um ditado que a gente tem, e ele quer saber o que você acha. Uma foto bem tirada vale mais do que 1000 palavras? Eu acho que sim, eu acredito que sim, ao mesmo tempo que hoje em dia a palavra em si está tendo muita força. Acho que a fotografia está cada vez mais difícil de você ganhar credibilidade com a fotografia, na medida que a gente vê centenas, milhões de imagens publicadas por dia. Então, se torna
cada vez mais difícil de ser convincente através de uma fotografia. Então a palavra está ganhando, eu acho que, força nesse sentido que todo mundo fotografa, as pessoas vê uma foto muito forte e às vezes olha para aquilo e republica aquilo de uma forma muito banalizada. Mas, então, André... então eu acho que uma fotografia sim vale mais do que 1000 palavras, mas ao mesmo tempo a banalização do nosso dia a dia dificulta a credibilidade às vezes, sabe? Eu me lembro da minha época que tinha que fechar a primeira página de jornal, né? A briga que a gente tinha com os fotógrafos, você lembra? Sim. Eu ainda vou trazer eles aqui, Ricardo Hernandes, né? O saudoso João Colovati, o saudoso Reinaldo, o Maurício, né? Maurício Pavan, pois é. Né? E a gente de vez em quando tinha umas brigas lá, André, porque era assim, cada um tem um olhar, né? Sim. Então eles vinham com as fotos e diziam assim, esta é a foto da primeira página. Aí você falava assim, mas não gostei, não tem uma outra melhor? Não. Você não conseguiu entender a minha foto. Né? E às vezes a gente tinha realmente essa dificuldade, que é o que a gente comentou no outro bloco, a questão do olhar, né? Mas indiscutivelmente, quando a gente colocava uma foto, que muitas vezes era consenso, ou até que não era consenso, alguém acabava ganhando lá o braço de ferro e a foto ia para a primeira página. A foto dava uma importância para aquela primeira página, né? Sim. Ela chamava a atenção, que muitas vezes o título não conseguia competir com ela. Com certeza. Ela era muito mais forte, né? Sim. Eu acho que a fotografia, principalmente uma capa de jornal, de uma revista, eu acho que às vezes se você não tem um texto que segure, eu acho que a foto ela diz tudo, ela segura, entendeu? Eu acho que você não precisa estar associado ao texto, você não precisa ter uma matéria forte para você. Se você tem uma fotografia muito bem resolvida, que chame a atenção e que você olha no jornal, na capa do jornal no dia seguinte, você passa na banca, olha e fala, pô, meu, que foto, que plástica que tem essa fotografia, né? Eu trago essa reflexão porque eu percebo que é mais difícil ser impactante assim hoje, sabe? Os fotógrafos, eles parece que o mundo em si exige mais de você. Sim. Porque tem muita foto, muita imagem, né? Então é mais uma reflexão, uma provocação que eu acho que sim, eu sou fotógrafo e minha linguagem predominante profissional é a imagem. Mas eu acho que é isso, nós temos que ter um olhar cada vez mais, não sei, tem que ser diferenciado para conseguir fazer com que isso realmente ainda valha mais. Ok. A gente já vai para o segundo bloco. Puxa vida, agora que a gente engrenou aqui, está animado, né? Pois é, vamos para o segundo intervalo. Eu volto já contando com você. Cacau, a sua pergunta está aqui, nós já vamos fazê-la quando voltarmos. E aí vamos conhecer os trabalhos do André Luiz Bueno, da mesma forma que a gente conheceu do Nário Barbosa. Já volto, hein? Te aguardo. Olá, minha gente, aqui é o Milton Neves, cidadão andreense, um grande abraço para vocês, o Milton Neves adora vocês e eu também vejo a programação esportiva da TV ABCD. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Quando eu iniciei no Dieta Saúde, eu pesava 79 quilos.
Hoje eu peso 63. Eu já tinha perdido as esperanças de emagrecer de forma saudável. Dieta e saúde para mim é reeducação alimentar. Eu me sinto mais segura, colocar um biquíni, ir à praia. É maravilhoso o resultado que eu consegui. Tem gente que pergunta, nossa, mas você ficou mais jovem, você está maravilhosa. Então elogio, isso vale muito. O Dieta e Saúde é nota 1000. Eu decidi começar minha reeducação alimentar quando eu vi uma foto minha de longe e não me reconheci. Eu estava com 93 quilos. O contador de pontos é uma ferramenta muito importante. Eu não como mais do que eu vejo pela frente, e sim o que meus pontos permitem. Com o contador de exercícios, você pode contabilizar os seus pontos e saber se está fazendo atividade física na medida certa. Na comunidade, cada grama eliminado, eu comento no meu blog. E percebo que eu não estou sozinha. Sempre tem alguém para vibrar junto comigo. Na análise nutricional, você fica sabendo se está consumindo alimentos saudáveis e na quantidade certa. Existe uma Leila antes e uma Leila depois das dietas de saúde. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was wrong. Estamos de volta para o último bloco do Empresa Escola de hoje. Se apresse, se você quer saber mais alguma coisa, manda a sua pergunta. A gente está falando de fotojornalismo, a gente está falando de ser repórter fotográfico, da importância da fotografia nas nossas vidas. E eu estou recebendo aqui o Nário Barbosa e o André Bueno, fotógrafos premiados, jovens fotógrafos, que tem muito para acrescentar para a gente. No bloco anterior a gente mostrou um pouco do trabalho do Nário Barbosa e agora vamos mostrar um pouquinho do trabalho do André aqui. Aí, André, que é isso? Ah, tá. Essa foto foi numa aldeia indígena, em Parelheiros, uma aldeia chamada Tenondé-Porã. E nesse dia a gente foi passar o dia nessa aldeia, eu levei meus alunos, porque eles queriam conhecer e retratar a aldeia. E aí eu me deparei com as crianças, os índios brincando. E eu tenho um olhar muito assim, voltado para criança e adolescente. Trabalho com um centro de defesa da criança e adolescente. Aliás, a próxima foto também tem a ver com isso. Aí. Então, são fotografias documentais, fotografia de rua. Neste dia, esses jovens estavam fotografando. Eles estavam com câmeras que eu e assistentes, Rodrigo Branco, outros parceiros trabalham comigo, nós oferecemos câmeras para eles fotografarem e depois a gente discute o olhar deles através da imagem. Então, muito legal. Eu não me lembro como que eu sei que era muito, esse olhar é um olhar de curiosidade deles para fotografia. Tá. Então, e um certo olhar de felicidade, né? E aí eu achei muito interessante essa foto, né? Como é que é fotografar quem está te fotografando ou quem está fazendo a mesma coisa que você? Essa imagem também são de um grupo de jovens chamado Jovens Urbanos, que eu dou aula, que eu ministro oficina de fotografia. Na verdade, essa imagem surge de exercícios, de vivências. Então, a gente fica, às vezes, meses, eu fico ensinando técnicas fotográficas, eles ficam fotografando o que eles querem. Na verdade, é uma troca mesmo, porque o não só é simbólico essa ideia deles segurando a câmera e olhando para mim, mas, na verdade, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Sabe o que eu achei engraçado nessa foto, André? Cada um segura a câmera de uma forma muito diferente uma da outra, né? Sim. 3 moças fotografando, 3 formas de segurar a câmera. Isso já dá a ideia de 3 formas de olhares diferentes também, né? Olha, quando eu comecei a fotografar, eu aprendi que eu deveria segurar a câmera de um jeito, né? Ou formal. Sim. Mas eu aprendi, fotografando no dia a dia, que às vezes algumas coisas você tem até medo de fotografar e eu acabo me escondendo atrás da câmera.
como se ninguém me visse, e seguro ela de uma forma tecnicamente ou formalmente errada. Tá. Então, é isso. Cada um segura de um jeito, cada um olha de um jeito. Aqui eu achei muito interessante também. Nós estamos numa avenida, né? E essa figura subiu ali numa mureta. São fotografias que ilustram. Eu retratei isso pensando na proporção do tamanho da cidade. Então são pessoas que usam a fotografia como pretexto para conhecer a cidade. E que se às vezes não fosse a fotografia, muitas vezes não sairia do seu bairro. Então a fotografia é um pretexto para a gente conhecer outras culturas, outros lugares. Legal. Né? E aqui? Essa imagem eu estava fazendo para a agência da Folha. Foi fotojornalismo, é um movimento Passe Livre em 2011. Antes de estourar as manifestações exatamente. todas. Então, era um grupo de jovens que ficaram acorrentados dentro da subprefeitura na Sé. Então, é o momento que eles foram libertados e tal. Eu vi a moça com umas algemas ali, né? Essa é a ideia? Porque eles ficaram acorrentados. Então, eles saíram e continuaram com a corrente. Então, a corrente é um símbolo muito forte aí, né? Muito forte, dá pano pra manga pra discussão, né? E aí eu tava bem ali no meio. Vamos falar um pouco de fotografar artistas e personalidades. Eu achei muito interessante isso. Fala pra gente, quem é essa figura aí? Essa figura é o Marcelo Nova, né? Eu sou fã, acho ele uma figuraça e... É muito interessante fotografar um artista porque você acaba também conhecendo um pouco dele mais na intimidade, né? Então é uma foto feita dentro da casa dele, como que eu falo? No estúdio? No estúdio, no lugar onde ele guarda os discos. Como ele é um cara meio polêmico, né? Eu falei, não, eu vou fotografar ele meio de baixo. Esse ar de displicência pro fotógrafo, né? Eu achei muito interessante. Essa mão meio que distorcida. Essa imagem eu lembro que foi de página dupla, assim, deu um impacto legal. Muito bacana. E aí, que coisa linda isso? Isso é uma cidade no Chile chamada Coquimbo. Eu ministro um workshop chamado Fotografia de Rua. Então, por onde eu tô, assim, na rua, eu tô sempre com a minha câmera. Então, é uma foto de viagem, né? Mas muito bonita, né? Uma imagem diferente. Eu fiz várias ali, com medo desses pelicanos. Me lembrou Os Pássaros, aquele filme do Hitchcock, onde eles chegam para amedrontar uma cidade inteira, né? Porque eu não sei se eu gosto e acho lindo este aqui, mas quando eu vejo tudo aquilo, me dá um certo receio, né? E aquele cachorro é o que espanta eles. O cachorro que vem vindo. Então eles ficam ali parados, de repente o cachorro corre, por isso que eles estão nesse voo meio baixo e tal. Muito legal. É isso. E aí? Trazem memórias, né? Essas imagens é o que, como se fala, eu fico pensando nesse pássaro. Então é legal que essas fotografias nos levam de volta para esses lugares. Queridos, o Cacau faz a seguinte pergunta. Sou blogueiro e acho que ao juntar uma bela foto e um belo texto, aí sim eu tenho um grande conteúdo jornalístico. Ou só aí eu tenho um grande conteúdo jornalístico. É verdade? Eu acho que sim, associar as duas coisas, né? Foto e fotografia junto, acho que... Mas como a gente disse antes também, né? Às vezes eu posso só ter uma bela foto, né? Verdade, e o texto não E consigo fazer algo fantástico. Com certeza. Eu concordo também, eu acho que são linguagens diferentes que se complementam, mas uma não anula a outra, e você pode contar uma boa história e passar credibilidade a partir de uma imagem, né? Eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vale mesmo. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Vitório, aqui de São Bernardo do Campo. Obrigado, Vitório, pela participação. E o Vitório está perguntando para o Nário, é mais difícil fazer foto para um jornal ou uma revista ou cobrir um evento sem saber o que você vai fazer com aquela foto depois? Eu acho que é difícil fotografar um evento que você não sabe o que você vai fazer depois, né? Mas quando você está pautado pelo jornal, fica muito mais fácil, né? Você vai buscar o que você está querendo, né? Você já sai da redação já pautado para aquilo que você vai fotografar, né? Eu acho que fica muito mais fácil, né? Agora, quando você vai com a câmera para um evento que você não sabe o que você vai fotografar, aí fica mais difícil, né?
Ok. Vamos lá para o André agora. Eugênia. Obrigado, Eugênia, pela participação. Ela faz a seguinte pergunta. No começo do programa, você foi apresentado como um arte educador. O que é que isso tem a ver com fotografia? Então, para mim, eu comecei em 2006 ministrando oficinas de uma forma voluntária. Inclusive, para mim, esses prêmios vêm da fotografia como uma linguagem para a educação, para o desenvolvimento humano. É uma tendência, na verdade, né? Você trabalhar com projetos relacionados à fotografia e educação, ou fotografia e desenvolvimento humano. Então tem tudo a ver, porque a fotografia hoje está sendo usada de uma forma mais democrática para a educação, não só por profissionais. Então, boa parte do meu trabalho, se não metade, são ligados a projetos relacionados à fotografia e desenvolvimento humano. O que são esses projetos? Você pode usar fotografia e arte, você pode usar fotoreportagem, você pode fazer fotografia e intervenção urbana, você pode usar a fotografia documental, a fotografia como resgate da história da família ou do bairro. Você pode usar a fotografia para contar a história, sei lá, dessa cidade. Então, esses são projetos que a fotografia tem essa função também, sabe, de contribuir para a educação, né? E aí é uma questão de você transpassar só o uso técnico dela, né? E eu acho que é isso, é uma área que tá... Eu já estou há 6 anos e eu acho que é uma tendência, sabe? Muito... E essa coisa que o André falou de foto na educação, essas coisas, semana passada mesmo eu fui, através de uma professora vendo o meu trabalho no Google, me chamou para eu ministrar uma oficina para os alunos deles lá em Cocal do Sul, em Santa Catarina. Um trabalho que eu venho fazendo no decorrer do tempo, né, com intervenção na fotografia, e fui até lá para levar um pouco do que eu sei para aquelas crianças. Para mim foi um baita de um aprendizado. Maravilhoso, né? A gente viu isso, não sei se o nosso internauta percebeu, mas a gente tentou mesclar as fotos para pegar um ambiente mais urbano e um ambiente mais emocional, que eu acho muito importante. Sim. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, nós não vamos ter mais tempo para as perguntas, mas a Maria de Lourdes diz o seguinte: o que eu preciso estudar para me tornar uma repórter fotográfica? O que vocês me recomendam? Eu acho que para você ser uma repórter fotográfica, eu acho que você tem que iniciar na fotografia, de uma certa forma ou outra, começar, meter as caras, pegar a máquina... Fim de semana de fotografia, de fotos. Que, saia pela cidade ou esteja em alguns... É legal ela ver o que está acontecendo nos jornais, se pautar pelo rádio ou pela TV, vai ter um tal evento que vai acontecer na cidade. Deixa eu ir para lá. Como que eu faço para chegar até lá? Eu acho que você tem que se enfiar no meio. Eu acho que você tem que ser cara de pau e não ter medo de falar não. Eu acho que... E daí em diante André, algum curso específico que seria muito interessante a Maria de Lourdes fazer? Existem cursos de fotojornalismo, né? Em algumas escolas grandes. Eu acho que um curso de fotojornalismo sempre é importante, porque além de técnicas, você vai aprender questões éticas, questões de segurança, porque como o Nari falou, você pode contar boas histórias, você escolhe histórias, descobre algumas e faz sua reportagem, mas você também tem que saber chegar nos lugares, saber se portar, saber questões éticas. Então, acho que fazer um curso de fotojornalista, conversar com fotojornalistas experientes, que têm trajetória, criar uma mídia sua, um blog, alguma coisa para você mostrar isso, sabe? Ok. E contar boas histórias. É por aí. Legal. Puxa, que pena, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria ir mais rapidamente, Nário, que você dissesse para a gente... se você voltasse novamente à vida, né? Claro que você continua aqui. Você queria continuar sendo fotógrafo? Eu gostaria.
Eu acho que a fotografia faz parte desse universo, dessa memória. Eu acho que eu poder estar cada dia contando uma história, lugares diferentes, conhecer pessoas, acho que a única profissão, sei lá, que dá essa oportunidade de você estar em vários momentos ao mesmo tempo é o fotojornalismo, né? Porque você não você está num escritório, numa sala fechado. Não, cada dia é uma novidade, uma coisa diferente. Legal. Obrigado, viu, Nário, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço toda a produção, a vocês aí, quando quiser, estamos disponíveis aí. Obrigado. André, algum arrependimento de ter se transformado em fotógrafo? Não, nenhum. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz, assim, profissional. Acho que não dá para se começar pensando em fotografia, uma coisa muito lógica. A fotografia não é lógica como uma profissão que você vai ganhar milhões, não é isso. A fotografia é uma profissão muito possível e, ao mesmo tempo, ela me possibilitou desenvolver um outro olhar para o mundo, né? Isso é desenvolvido, sabe? Então, eu acho que, como o Nário falou, cada dia eu estou num lugar, cada dia eu estou com uma pessoa, conhecendo uma cultura diferente. Então, não tenho nenhum arrependimento, até porque eu dou aula disso, então é uma responsabilidade muito grande, né? Ok. André Bueno, muito obrigado pela sua participação, por ceder as fotos aqui para a gente apresentar. Imagina, eu que agradeço, para mim é um prazer, foi muito bom o papo, estar aqui com vocês, falando um pouco, estar também do lado do Nário, que para mim é inspirador e para mim é muito bom. Legal. Que ótimo. Então a Empresa Escola desta quinta-feira termina aqui. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui pela TV ABCD. Eu espero vocês. Um abraço e até lá.